A graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, o mundo todo, a maioria, tem uma ânsia de se libertar dos seus problemas, sair desse mundo de pecado. E cada dia que passa, a vontade de conhecer Jesus se torna cada vez mais na nossa vida, no nosso mundo, entendeu? Eu vou te fazer uma pergunta para você. Qual é o esforço que você está fazendo ou tem feito para ver Jesus? Qual o esforço que você tem se esforçado para ter um encontro genuíno com Jesus Cristo? Bom, eu vou falar uma lição, uma reflexão aqui, uma pessoa que teve um esforço para ver Jesus. Ele não se importou a sua posição, a sua estatura, nem a sua condição financeira. Ele simplesmente se esforçou para ver Jesus. Bom, eu estou falando de Zaqueu. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 19, que fala o seguinte, olha só. Aqui, Lucas 19, capítulo 1, fala o seguinte. Quando Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes do negócio de cobrança de impostos dos romanos. Ele era um cobrador de impostos, tá? Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus levantou os olhos para ver Zaqueu e falou para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa com grande alegria. No versículo 9 fala o seguinte: Jesus lhe disse, olha só o que Jesus falou: hoje chegou a salvação a esta casa. Esse homem também é um filho de Abraão. 10 fala o seguinte: pois o filho do homem, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Olha só. Zaqueu, como havia dito, ele era um chefe de publicanos que tinha a função de coletor de impostos, certo? Impostos lá em Jericó. Devido à sua profissão, ele era mal visto e desprezado pelos próprios judeus. Então, os judeus desprezavam Zaqueu por ele ser cobrador, por ele ser um publicano, cobrador de impostos, e aquele negócio, naquele tempo lá ele não era tão justo nas suas cobranças. Ele sempre arrumava um jeitinho para levar vantagem em cima. Hoje tem muitas pessoas hoje que é tipo Zaqueu. Sempre arruma um jeito, uma maneira de estar sempre levando vantagem em tudo que faz. Mas só que no versículo 10, Jesus falou o seguinte, ó: pois o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nesse contexto, não importa qual a profissão, não importa o que ele faz, o que ele fez ou está fazendo, não importa. Jesus veio justamente resgatar e buscar essas pessoas. Muitas pessoas hoje gostam de levar vantagem, gostam de aproveitar, gostam de passar os outros para trás e pensam em não bater nenhuma consequência. Só que Zaqueu, eu creio que naquele tempo ele estava cansado de ser humilhado, de ser rejeitado, de ser cobrado pelas atitudes dele. Então tudo que você faz hoje tem uma consequência. E a consequência dos maus atos de Zaqueu naquela época era o isolamento. Ele era praticamente isolado, ele era ridicularizado, ele era mal visto. E a pior coisa que tem hoje na face da terra é uma pessoa ser rejeitada, ser excluída devido às atitudes, devido ao caráter. É tão chato, tão triste isso. A história fala o seguinte: quando Jesus estava passando naquela cidade, em Jericó, simplesmente havia uma grande multidão ali para ver Jesus. Só que naquele momento ali, apesar de Zaqueu ter uma posição boa, uma posição financeira boa, posição de status ali,
ele tinha uma baixa estatura. O que ele fez? Ele subiu numa árvore para ter uma visão melhor de Jesus, certo? Só que quando Jesus estava passando, no meio da multidão, Jesus viu ele. Uma coisa é fácil, só um parênteses. Não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa o que você fez, Jesus sempre está nos olhando, certo? Os olhos de Jesus estão em todo lugar. Os olhos de Deus estão em todo local, em todo lugar, e contempla os bons e os maus, certo? Então, quando Jesus viu aquela cena, Jesus olhou para Zaqueu. Quando Jesus olhou para Zaqueu, o que Jesus falou? Desce depressa, que convém que eu venha morar na sua casa. Olha só, quando Jesus olhou para Zaqueu, Zaqueu recebeu o olhar de Jesus. E é impossível quando Jesus olha para uma pessoa que a pessoa não sinta nada. Naquele momento, eu creio que Zaqueu ficou, poxa, como Jesus sendo puro, vai olhar para mim, pecador, enganador. Mas não importa quem você é, não importa o que você fez, o importante é quando os olhos de Jesus entram na sua vida, inevitavelmente tem que ter uma transformação, certo? A mudança de coração. Quando Jesus olhou para Zaqueu, automaticamente Zaqueu passou um filme na vida dele, de tudo que ele fez e tudo que ele estava fazendo. Naquele momento houve até uma transformação, uma transformação de pensamento, ou até mesmo uma metanoia, que mudou o pensamento, mudou até a forma de ver Jesus. Porque ver Jesus é importante, importantíssimo. Mas toda visão para Jesus tem que gerar uma transformação, certo? À vista de Jesus, a casa de Zaqueu resultou em uma mudança significativa. Quando Jesus ele convida para se hospedar na sua casa, no seu coração, automaticamente há uma transformação e é de imediata, porque a palavra diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, os pecados, as mazelas passaram, fica de lado. Você é uma nova criatura. Basta você pôr no coração que você é uma nova criatura. Não adianta nada Jesus olhar para você e não ter uma transformação. Não ter uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, mudança de caráter. Naquele momento, Zaqueu foi confrontado. Porque quando Jesus olhou para Zaqueu, Zaqueu viu o espelho na vida dele. Zaqueu viu quem ele era, viu como que ele era tratado e viu o que ele fazia através dos olhos de Jesus. Naquele momento, houve uma transformação. Ele desceu depressa e foi até a casa. Ele abriu a casa, abriu o coração para Jesus entrar e morar. Aí quando você esquece quem você é e lembra que você é filho, lembra que Jesus olhou para você, independente de quem você é, o que você fez, o que você está fazendo, você se torna filho. Então, naquele momento, houve uma transformação, e quando há uma transformação, há o que? Uma salvação, certo? Lições importantes de tudo isso. Tudo isso é pela graça e misericórdia, porque nós não merecemos nada. Nós merecemos a morte pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Naquele momento ali, como Zaqueu estava enganando o povo, como Zaqueu estava fazendo coisas erradas, estava roubando, e naquela época lá, a causa de tudo isso, a punição de tudo isso era a morte. Se ele fosse descoberto, se fosse dilatado ali, ele ia ser preso e praticamente iam matar ele, certo? Isso é a consequência do pecado, a consequência dos atos errados, dos atos impensados que a pessoa comete. Só que, conclusão, quando Zaqueu desceu naquela árvore, simplesmente, quando ele fala que desceu daquela árvore, simplesmente ele, o que desceu da árvore? Simplesmente ele se viu
na posição de pecador. Ele se humilhou perante a Cristo, reconheceu o seu erro, permitiu que Jesus entrasse na sua vida, permitiu que através, no caso da conversão, houve uma transformação e através da transformação houve a salvação. Ao ponto dele falar, dele reconhecer o erro dele e falar para Jesus: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu errei, eu sei que eu enganei muitas pessoas, e eu te falo uma coisa: a partir de hoje eu sou a nova pessoa, eu sou um novo homem, e todos aqueles que eu fiz mal, que eu roubei, eu vou me acertar e vou devolver 4 vezes mais. Isso é o quê? Isso é o olhar de Cristo fazendo efeito na vida de um pecador. Quando você desce da arrogância, da soberba, da altivez, das coisas erradas, quando você deixa tudo isso, você fala: poxa, sem Jesus eu não sou nada. Simplesmente você tem uma mudança de mente, mudança de comportamento e até mesmo mudança de coração. E naquele momento, quando ele reconheceu que ele era pecador, ele reconheceu que só Jesus Cristo salva, e através daquela cruz ele falou: poxa, hoje eu não tenho mais pecado, eu sou salvo pelo sangue de Cristo, certo? Então hoje, qualquer pessoa que se sente assim como Zaqueu, enganador, soberbo, altivez, altivo, certo? O que a pessoa faz? Tem um encontro com Jesus, desce da árvore, desce da arrogância, se humilha, porque na palavra de Deus fala: quem se humilha é exaltado por Deus. E simplesmente ele reconheceu e recebeu um comando de Jesus. Jesus falou para ele: convém que hoje eu venha morar na sua casa. Convém que hoje você se converta. Convém que hoje você abra o seu coração. Convém que hoje você deixe o seu pecado. Você mata o velho homem para você ser uma nova criatura. E você, através da conversão, você vai ter uma transformação. E quando você quando você tem uma transformação, automaticamente você tem a sua salvação. Porque a palavra diz que Jesus é o único caminho da vida que leva até Deus. Não chega até Deus se não for através de Jesus Cristo. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida de fé, vida de abundância e a vida eterna. Aquele velho homem deixou para trás. Assim como Zaqueu reconheceu a condição de pecador, agora ele conhece agora a nova criatura, a fase da vida dele. Hoje ele é filho. Hoje ele é filho amado, perdoado e abençoado. Assim como nós. Antigamente nós éramos pessoas erradas, enganava, roubava, fazia tudo que não prestava. Quando nós olhamos para Jesus e nós deixamos o olhar de Jesus entrar até nós se convertemos no nosso coração, as nossas atitudes, os nossos atos, e entregamos nossa vida a Jesus Cristo, uma coisa é certa: você vai ter uma nova vida, você vai ter esperança, você vai ter paz, você vai ter felicidade, e você vai ter a certeza da salvação da sua vida eterna. Meu querido, minha querida, sei que essa reflexão é curta. Eu peguei o exemplo de Zaqueu, só que vamos colocar a nossa vida. Vamos lembrar como que nós éramos antes de Cristo e como nós somos agora depois de Cristo. Não somos perfeitos ainda, porque perfeito é só Cristo, mas nós estamos caminhando para a perfeição. Porque quando Jesus retornar, quando ele voltar para buscar uma igreja santa, que somos nós vamos estar praticamente, inteiramente, 100% perfeito, para nós subir com Cristo. Só que existe a escolha: ou você segue um caminho, ou você segue outro caminho.
Eu já falei na palavra que Jesus é o único caminho que leva até Deus, certo? Agora a decisão é sua. Se você tem condições hoje de estar passando essa mensagem para frente, se você tem algum parente na sua casa que está passando por alguma necessidade, alguma deficiência, tá, um caso de doença, qualquer coisa que venha tentar tirar a paz, até mesmo a vida, por favor, passa essa mensagem para frente. Quem sabe que você pode ser usado por Deus para salvar uma pessoa. Quem sabe que você pode ser um instrumento usado para Deus para levar essa palavra à frente. Entendeu? E se você está se sentindo como Zaqueu, se você está se sentindo como um enganador, se você tem feito alguma coisa errada, não perca tempo não. Aproveita a chance. Aproveita a chance, deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus entrar no seu coração. Uma coisa é fato, quando Jesus entra na vida de qualquer pessoa, uma coisa é certa, essa qualquer pessoa não vai ser mais qualquer pessoa. Essa qualquer pessoa vai virar outra pessoa. Ela vai virar filho, vai virar um filho amado, perdoado e abençoado. Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Amém?